Meus queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Moisés Fernandes, auxiliar da AD em Buriticupu, presidida pelo nobre pastor Elidônio. Nesta paz saudamos o nosso pastor Francisco Raposo, presidente desta magna convenção, e todos os membros da SEADEMA. A lição de número 13 traz como tema o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo é encontrado em Atos, capítulo 1 e versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura diária de sexta traz como tema o chamado missionário sob a direção do Espírito, o qual é fundamentada em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, a qual está escrito: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O missionário é uma pessoa chamada para levar as boas novas do Evangelho ao mundo perdido, em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Porém, deve-se considerar algo imprescindível para que este missionário, para que esta chamada venha ter êxito. O primeiro a considerar é que esta missão tem um promotor de excelência, aquele que é o principal impulsionador desta obra, o Espírito Santo de Deus, o qual se tornou uma realidade dinâmica na vida da igreja a partir de Atos capítulo 2, em cumprimento daquilo que Deus havia anunciado pela boca dos seus santos profetas. Pois, nesta obra missionária, o principal agente é o Espírito Santo. É Ele quem escolhe aqueles que serão enviados. É Ele quem capacita, dando dons espirituais àqueles que serão enviados, segundo o seu querer. É Ele quem providencia os meios, as estratégias desta missão para aqueles que serão enviados. É Ele quem convence o pecador, que abre o coração das pessoas para que sejam transformadas pela palavra de Deus. Esta obra depende inteiramente dele, e sem ele, o missionário é incapaz, a igreja é incapaz de cumprir esta missão, pois foi ele quem chamou Barnabé e a Saulo, os enviando, capacitando e dando estratégia, dando vitória naquela primeira viagem missionária. Nós cremos piamente que o Espírito Santo de Deus
continua chamando, vocacionando obreiros para a sua seara. Nesta lição, nós temos a oportunidade de aprendermos mais desta tão sublime tarefa e, ao mesmo tempo, nos despertarmos, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Convidamos você e a sua família a participar desta escola bíblica neste domingo, encerramento desse trimestre. Venha aprender da palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.